Eu converso agora com os nossos analistas de política, Jussara Soares e Caio Junqueira. Jussara, boa noite. Como o entorno de Flávio Bolsonaro recebeu a abertura desse inquérito? Oi, Márcio. Oi, Caio. Boa noite para vocês, a todos que estão aqui conosco. Olha, o entorno, claro, de Flávio Bolsonaro preferia que esse inquérito não fosse aberto. Mas já que foi aberto, eles falaram que dos males o menor. Afinal de contas, o relator deste caso no Supremo Tribunal Federal é o ministro André Mendonça. E neste ponto específico, o entorno de Flávio Bolsonaro diz confiar na isenção e na imparcialidade do ministro André Mendonça. Por que eles dizem isso? Porque este foi um caso que inicialmente ele estava para cair ali como relator o ministro Alexandre de Moraes, que é o mesmo relator da trama golpista. Neste caso, houve até uma atuação ali do entorno de Flávio Bolsonaro, um recurso, e esse caso, por decisão até ali do ministro Fachin, acabou ficando com o ministro André Mendonça, que é o relator do caso do Banco Master. Então, para o entorno do Flávio Bolsonaro, o discurso que eles têm adotado que é o seguinte: que bom que esse caso, então, vai cair com um relator que é isento, que é sério, que não está fazendo ativismo judicial. Mas por que a gente cita isso, sempre entre aspas, e dando os créditos para o que disseram os aliados de Flávio? É porque André Mendonça foi um ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, há uma expectativa também que ele tenha uma postura diferente de outros ministros. Mas tem um outro ponto aqui que chama a atenção, Márcio, é que esse caso Dark Horse, ele tem uma outra frente de investigação. Por determinação do ministro Flávio Dino, foi aberta uma apuração pela Polícia Federal para investigar a questão das emendas destinadas a esse filme Dark Horse, que é uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que o entorno de Flávio reclama muito dessa atuação, dessa investigação aberta por determinação do ministro Flávio Dino. O que eles dizem é o seguinte, que o Dino está fazendo de tudo para atuar neste caso, no sentido de prejudicar Flávio Bolsonaro, é o que dizem os aliados de Flávio. Bem, é claro que esses dois casos vão correr paralelamente, mas, potencialmente, em algum caso, por se tratar tanto do caso Dark Horse, envolvendo a questão diretamente do pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mas também essa investigação sobre as emendas. Então, a própria defesa de Flávio Bolsonaro já acionou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, na tentativa de que essas questões, essa ação, essa investigação, também relacionada às emendas que eventualmente forem encaminhadas para o filme Dark Horse, também seja encaminhada para o ministro André Mendonça. E agora a expectativa é essa, mas o discurso político, de modo geral, do entorno de Flávio, é que bom que vai ser aberta essa investigação, vai ficar provado que não há nada a temer. E aí, Caio, boa noite para você. A ideia da Polícia Federal é descobrir não apenas a origem do dinheiro, mas para onde ele iria, já que, pela suspeita de alguns policiais, é que esse dinheiro não iria apenas para o filme Dark Horse. Márcio, boa noite, Jussara, boa noite a todos. Duas linhas principais de investigação, Márcio. Primeiro, a que você menciona, de fato descobrir se esse dinheiro ajudou a financiar a vida do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Por quê? Porque o pagamento é feito via um fundo que é administrado pelo advogado do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então tem uma suspeita aí de que pelo menos parte desses recursos do filme possam ter ajudado a financiar a vida do Eduardo Bolsonaro. E uma segunda linha, e aí também uma linha muito grave, vamos dizer assim, se confirmar, se seria dinheiro para a campanha. É um pedido, a gravação de novembro, e aí tem também uma linha de verificar se o próprio Flávio ou o próprio PL acabaram utilizando esses recursos para alguma coisa, seja a campanha, seja a vida pessoal, seja alguma frente mesmo no Brasil. Então, basicamente, tem dois pontos de investigação da Polícia Federal para chegar ou no Eduardo ou no Flávio e saber se todo o montante dos recursos do Dark Horse ajudou a financiar a família Bolsonaro de alguma maneira, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos.